Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, essa aula aqui é do período helenístico. Se você está procurando os outros períodos da Grécia, dá uma olhada aqui no canal. A gente tem a playlist Grécia Antiga com todas as aulas, belezinha? Não esquece também de passar lá no site. Lá no site tem muito exercício de Grécia separado por período, por vestibular, enfim. Vai lá, 10historia.com, se prepara e arrebenta na prova para a qual você está se preparando. Belezinha? Bom, por fim, você não encontrou o que você está procurando aqui? Dá uma olhada no Tudo é História. Canal de um parceiro meu, ótimo professor, ótimas aulas. De repente você não encontrou aqui, encontra lá. Belezinha? Então vamos lá. Período helenístico. Cara, período helenístico é muito interessante, porque é o final da Grécia, como a gente conheceu, aquele mundo grego das polis, Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, lembra? Lembra? Então é o fim, ou para você usar uma palavra mais bonitinha, é o ocaso da civilização grega. Olha só, bacana, né? O ocaso da civilização grega. Como é que termina isso? Vou direto para os finalmente. Termina, né, o período grego, esse ocaso, vem com o domínio macedônico sobre a Grécia Antiga. Quer dizer, todas as cidades gregas vão sendo paulatinamente, pouco a pouco, né, elas vão sendo conquistadas pelo Filipe II, né, que foi um rei da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande, né, o Filipe II. Agora, o que tem de interessante? Como é que isso acontece? Isso acontece porque, primeiro, a Grécia Antiga se juntou lá na Liga de Delos, lembra? A Liga de Delos, liderada por Atenas, não foi isso? Para combater os persas, né? Os persas, nas guerras médicas. Aí aparece a Liga do Peloponeso, né? Aquela liga composta de cidades ligadas à cidade de Esparta, né? A principal cidade da Liga do Peloponeso, Esparta. Lembra disso? Bom, enquanto a Grécia, ou as cidades gregas, estavam unidas militarmente, não politicamente, militarmente, enquanto as cidades gregas estavam unidas militarmente para combater o inimigo externo, um inimigo comum externo, ou seja, o Império Persa, elas estavam indo muito bem, não eram invadidas, né? Conseguiram derrotar o imenso Império Persa, né? Tem lá o filme 300, né? Xerxes, né, Paulo? Aquela coisa toda. Tudo bem. Agora, terminar essa guerra, Atenas riquíssima, Esparta riquíssima, elas começam a disputar entre elas qual que é a maior cidade, qual cidade vai exercer uma hegemonia sobre o mundo grego. Não é? Então Esparta começa a brigar com Atenas começa a brigar com Esparta, então vem aí a Guerra do Peloponeso. Não é isso? Lembrou? Então, Atenas briga com Esparta na Guerra do Peloponeso. Esparta vence. Esparta passa a ser a principal cidade. Só que aí Atenas se junta com Tebas para bater em Esparta, não é? E aí Tebas passa a ser a principal cidade. Só que daí Esparta se junta com Corinto para bater em Tebas e aí começa uma guerra louca entre eles, uma guerra, né, absurda entre as cidades gregas, que vão se enfraquecendo. Por isso que a Guerra do Peloponeso vai ser essa chamada suicídio das cidades gregas, né? Vai ser chamado suicídio das cidades gregas. Por que suicídio? Porque enquanto elas estão brigando entre elas não têm condição de estabelecer uma aliança para combater o Império Macedônico, sacou? Percebeu? Então elas estão brigando entre as, olha o Filipe II, aquilo e fala, ih, olha só aquilo ali, ai, vem cá, plá, e pega tudo para ele. Pega tudo para ele, simplesmente assim. Tudo bem? Aí Filipe II um dia, né, Deus chama, né, então Filipe II morre. Alexandre o Grande, né, Alexandre o Grande, assume o império do pai, né, e Alexandre então olha para a cultura grega com uma enorme admiração. Porque tanto Filipe II como Alexandre foram criados por preceptores gregos, ou seja, por filósofos gregos, por pensadores gregos. Então, tanto Alexandre como Filipe tinham uma cultura grega correndo pelas veias. O caráter humanista, né, a valorização da arte, né, nas diferentes formas, né, da escultura, na literatura, no teatro, a valorização do debate. Então, o Alexandre, né, assume o Império
o Império Macedônico e amplia, né, as conquistas. Vai lá conquistar a Pérsia, uma parte da Mesopotâmia, uma parte do Egito, né? E ele vai fundando as chamadas Alexandrias, as cidades, né, chamadas de Alexandrias. Em cada Alexandria ele tem uma ágora. Em cada Alexandria tem um templo para divindades gregas. Então a cultura grega, que era altamente valorizada pelo Alexandre e pelo Filipe, mas nesse caso mais importante para o Alexandre, né, essa cultura grega vai sendo esparramada, né, misturada com toda a cultura do Oriente Médio, né, dessa antiguidade oriental, como a gente chama. Né? Então todo o Império Macedônico começa, por exemplo, através da organização das cidades, né, a forma de organização das cidades. Tudo bem? Os deuses, uma valorização da arte, uma valorização de uma cultura escrita e tal. Por isso que a gente chama de período helenístico. Percebeu? Período helenístico. Porque os helenos, como se diziam os gregos, vão ter a sua cultura esparramada. Então já não é mais um mundo das cidades gregas, não é mais um mundo em que Esparta e Atenas dão as cartas, mas é um mundo em que a cultura grega está se esparramando, em que a cultura grega está se fazendo presente, né, em todo esse sistema mundo aí do Império Macedônico. Tudo bem? Então o que é helenismo? É a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Agora, quando eu falo oriental, presta atenção. Né? Oriental é dessa antiguidade oriental, como a gente chama, porque tem a antiguidade ocidental, que se refere à Grécia e Roma, não é isso? E a antiguidade oriental, que vai aqui falar de Império Macedônico, Império Persa, Mesopotâmia, né? Aqui o que a gente chama hoje de Oriente Médio, né? Não vai pensar Antiguidade Oriental se referindo ao Japão, à China, né? O nosso Oriente hoje é muito mais Oriente do que o Oriente naquele momento. Tudo bem? Dessa cultura, então, o que nós temos, né? Dentro das artes plásticas, eles retratam com realismo, né? Com realismo. Então, tem um caráter mimético aí, né? Da mimesis da natureza. Então, as esculturas, né? Tem as formas, né? As proporções, né? Com bastante realismo. Agora, é claro que se é uma arte realista que retrata com grande fidelidade a realidade que eles vivem, é claro que é uma arte dotada de violência, né? Ela retrata a violência. Se ela retrata a realidade, ela retrata a violência, evidentemente. Porque eles estão sempre em guerra, eles estão sempre em disputa, eles estão sempre com o exército mobilizado. Né? Tudo bem? Agora, é uma arte que se retrata a violência, ela retrata a dor. Ela retrata a dor, né? Porque a violência traz a dor. Então tem sempre lá, né, o sofrimento causado pelas guerras, né, seja no campo de batalha ou seja quem fica em casa esperando voltar. Né? Então sempre tem dor. E como tem um caráter fortemente humanista, como tem um caráter fortemente ligado a essa ideia de que eu vou retratar como é, né, e eu procuro um ser humano, né, especial, né, um ser humano, né, mais avançado, mais evoluído, mais civilizado, né? Eu tenho também sensualidade dentro da arte helenística. Por que sensualidade? Porque eu vou retratar o corpo. E eu vou retratar o corpo, eu vou retratar as formas, então vai ser um corpo com formas, né, que eles consideravam o padrão de beleza. Então se você pega essa imagem da Vênus de Milo, né, você vê que tem um padrão estético aí. Né? Então a maioria dos homens e das mulheres retratadas são corpos que têm um determinado padrão estético. Né? São corpos bonitos dentro desse padrão estético que eles tinham. Tudo bem? Tá claro? Agora, como é que termina esse período, né, helenístico? O período helenístico ele termina justamente com a morte do Alexandre, que é uma morte mais ou menos misteriosa. Né? Tem um filme lá que mostra que ele foi assassinado por uma filha, né? tem uma história ali. Né? Mas não é tão claro assim, não, a morte dele não é tão clara, tão evidente. O fato é que o cara morreu. Né? O cara morreu e isso trouxe um problemaço para ele.
né? Para ele, menos, né? Porque ele morreu, foi o último problema, que ele não tem problema nenhum daí para frente. Na verdade, trouxe um problemaço para o Império Macedônico. Por que o Império Macedônico tem um problemaço? Pombas, porque quem administra? Quem vai ser o próximo rei? Ah, o filho do Alexandre, mas o Alexandre não tinha filho. Ah, então vamos pegar, quem nós vamos pegar? Vamos pegar um general aí, poderia até ser. Agora, qual general? Já que os generais estão todos casados com princesas das regiões que eles conquistaram. Porque o Alexandre tinha isso. Então conquistou, então ó, eu vou respeitar o seu povo, você vai se integrar ao meu território, toma, casa o meu general com a sua princesa. E aí os generais do Alexandre vão tendo cada vez mais casamentos com princesas de cada região que eles conquistam. E aí como é que fica? Quem que manda? Num certo momento os generais vão olhar e vão falar assim, ó, bicho, quer saber? Você casou com a princesa aí, você casou com a... Ó, fala o seguinte, cada um fica com a sua. Então o Império Macedônico se esfacela. Por que se esfacela? Porque ele se fragmenta. Ele simplesmente se fragmenta, ele deixa de existir porque não tem nada mais que una esses diversos territórios. Tudo bem? Então ele se esfacela, ele some, some. Tudo bem? Se dissolve. Tá? Essa é talvez a melhor palavra, ele se dissolve. Tudo bem? Agora, uma outra coisa importantíssima, né? Nós precisamos lembrar do legado da cultura grega. Que legado que é esse? Porque, afinal de contas, a gente sempre fala, né? Ah, porque os gregos são importantes para a arte, para a filosofia, para não sei o quê. Então vamos olhar um pouquinho mais, né, do que nós estamos falando. Na ciência, especialmente desse período helenístico, tá? Não vou falar de Sócrates, Aristóteles e tal. Dentro desse período eu tenho, por exemplo, o Erastóstenes. Esse tal desse Erastóstenes, né, junto com Ptolomeu, né, são caras que vão estudar muito a ciência, especialmente uma questãozinha aí, não sei se tem relevância para você, chamada planeta Terra. Então o Ptolomeu vai ser um cara que vai propor a teoria do geocentrismo, né, de que a Terra está, né, no centro de algum sistema maior, de algum sistema mais importante. Não vou chamar de sistema solar, porque eu não sei qual que é o conhecimento que o Ptolomeu tem de sistema solar. Tá? Mas ele que vai propor que a Terra é um centro importante para a organização do universo. O Ptolomeu é esse. O Erastóstenes é um cara... Bicho, eu como professor de história, que não sei nada de matemática, eu fico pensando, né? O Erastóstenes ele vai calcular a circunferência da Terra. Pô, uma loucura, né? Uma loucura. Primeiro, dizer que a Terra tem circunferência. Para calcular uma circunferência, a Terra tem que ter uma circunferência. Né? Quer dizer, não é uma visão de Terra plana, de Terra que tem circunferência. E depois ele vai usar um método que é muito louco, peça para o seu professor de matemática explicar. É um método que ele vai usar projeção da sombra em dois pontos da Terra diferentes. Né? Então ele vai fincar uma haste, vai medir o tamanho da sombra, né, para ver o ângulo de incidência do Sol, e a partir daí ele vai calcular a circunferência da Terra. Ah, Vitor, porra, fácil, né? Não, é fácil, querido, não é fácil não. Especialmente porque esse cara não tinha a menor ideia do que era um computador, do que era uma calculadora, do que era tudo feito no braço, todas as contas feitas no braço. Impressionante, impressionante. Do ponto de vista da filosofia, nesse momento, a gente tem o Zenão, com o estoicismo, o Epícoro, com o epicurismo, né, que significa uma busca pelo prazer, o Pirro, que fala do ceticismo, né, de ser cético, de não emitir julgamentos definitivos nunca, porque afinal nada é o que parece, né, então você não pode colocar lá um julgamento definitivo, porque na verdade aquilo ali que você está vendo pode não ser o que você acha que é. Né? Então, isso daqui do ceticismo, tudo bem? De Pirro, ceticismo. Querido, essa aula é isso. Se inscreve no canal, curte a aula e depois vai fazer exercício no 10dehistoria.com. Belezinha? Abraço, até mais.